Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui com vocês para compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na cidade de Milford, Massachusetts. Ah, já moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos, caminhando para 23. E agora nós decidimos que vamos voltar para o Brasil. Acredito em um tempo novo. Acredito que um ciclo se fechou, terminou aqui para mim e que um novo ciclo vai começar. Eu quero compartilhar com você um pouco, de tanto as pessoas me pedirem, um pouco da minha história. Eu vim para os Estados Unidos em 2003. Eu me casei em 2002. Eu tinha 17 anos. Casei com o Max, que tinha 22 anos, e nós decidimos vir para os Estados Unidos. Muita gente nos julgou, falou muita coisa, mas eu não me importo com isso porque nós tínhamos objetivos, sabemos as nossas condições, as nossas necessidades, não sabemos o que nos esperava, como seria a vinda, como seria a vida aqui. E o que eu tenho para falar sobre os Estados Unidos é que essa terra é uma terra boa, que essa terra é uma mãe, que você chega aqui, como eu cheguei com a mochila nas costas e nada lá dentro. E hoje eu não consigo carregar as minhas coisas de tantas coisas adquiridas aqui. Graças a Deus por isso. E eu quero falar para vocês um pouco sobre isso. Eu vim com 17 anos, eu casei, com 18 anos nós viemos. Meu esposo ia vir sozinho. E o meu cunhado, um homem de Deus, um homem que nos inspira, que nos ajudou muito, nos ajuda até hoje. Falou com ele que não apoiava ele vir sozinho, como a gente estava recém-casado. Nem um ano ainda, praticamente casados. Ele falou para o meu cunhado, não, eu apoio você vir, mas você tem que trazer sua esposa. Porque vir para os Estados Unidos, você que tem família, deixar sua família para trás não funciona. Com o passar do tempo, com pouco tempo, sua família vai ser destruída. Ele já sabia sobre isso, ele já tinha vindo para cá. Então, meu cunhado falou isso com ele, e aí ele olhou para mim e falou, Tarsila, eu vou para os Estados Unidos pelo México. Porque nós tínhamos tentado o visto para vir, nós não pegamos o visto. E a gente tentou pegar o visto de lua de mel, porque a gente tinha casado, né? Pouco tempo, e tentamos vir, mas não funcionou. Então ele decidiu vir pelo México. Ele falou para mim, eu vou pelo México, você tem coragem comigo? E ele falou meia vez, eu falei, tem coragem com você sim, claro. Gente, naquela época eu tinha 18 anos, temente a Deus, sempre busquei a Deus, mas a minha mente era imatura. Na minha cabeça, vir pelo México era fazer uma escala no México, não era uma travessia pelo México, né, pelo deserto, como foi. E aí nós viemos. Quando nós chegamos, nós fomos sozinhos até a fronteira do México. Quando nós chegamos à fronteira do México, chegou ali o coiote, que haviam nos apresentado, que ia nos atravessar. E nós chegamos ali, tinha uns barracões, horroroso, um lugar muito feio, um lugar triste ali na fronteira. É um lugar onde ficam os cartéis. E ali é um lugar muito perigoso. Meu esposo, eles falaram assim, olha, aqui anda segurando a roupa dela, não solta a roupa dela para nada, porque se você soltar a roupa dela, talvez você pode não ver ela mais. Gente, a minha mente era tão inocente sobre essa vinda, que eu não vim enganada, eu não vim obrigada, eu vim porque eu quis acompanhar meu esposo, mas não tinha noção de nada, tanto que nosso casamento tinha sido há pouco tempo, o meu casamento foi lindo, foi um casamento assim de princesa, eu ganhei muito presente, muito enxoval, muita coisa, e eu trouxe o que eu dei conta, eu trouxe dentro de malas, malas grandes, com tudo que eu tinha de mais lindo, tudo novinho. Eu trouxe tudo porque eu pensei que eu ia fazer uma escala no México. Gente, quando eu estava lá nesses barracões, nós ficamos lá, não sei falar para vocês quantos dias, eu não me lembro mais, mas foram alguns dias. Com medo, né, naquele lugar, comendo mal, não passei fome, mas comendo mal. Um lugar de medo, né, onde as pessoas andam armadas, né, usando drogas, todo tipo de coisa que não faz parte do meu ambiente, da minha vida. E aí,
Quando chegou o dia da gente atravessar, eles olharam para nós e falaram assim, vocês vão ter que jogar todas as malas fora, tudo fora, vocês vão viajar, e também tira essa roupa. Eu tava com um terninho cor-de-rosa, que eu gosto muito de cor-de-rosa, que eu saí do Brasil com esse terninho. E eles falaram, tira até essa roupa e veste esse moletom preto, tênis preto, põe uma touca preta na cabeça. Eu olhei, eu me recusei, eu falei, não vou jogar pelo menos a roupa do meu corpo, eu vou ficar. E o resto das minhas malas, meus enxovais, jogaram tudo fora. Ficaram para eles, eu não sei o que fizeram. E aí eu vesti aquele moletom preto por cima da minha roupa rosa, do meu terninho rosa. E quando foi entardecendo, assim, ao cair da noite, eles falaram, entra aqui na caminhonete, nós entramos. Aí a gente desceu num lugar no deserto do México, eles falaram assim, olha, agora tá escuro e nós vamos atravessar o deserto correndo. Espero que vocês tenham força. Quem perder e ficar para trás, ficou. Nós não vamos parar para quem ficar para trás, não vamos ajudar. Então vocês têm que ter força para correr. Gente, era uma escuridão tão grande o deserto do México, que a gente fazia assim com a mão, tentava pegar, não conseguia enxergar nada diante dos olhos, porque é uma escuridão de treva mesmo. E nossas roupas pretas, tudo preto. E nós começamos a correr. E um segurando no outro, assim, pela roupa, para não se perder. Gente, eu nunca fiz exercício, eu sou sedentária até hoje, desde novinha. Eu não sei, eu sei da onde veio de Deus, porque ali eu não tinha como voltar para trás, a gente já estava devendo. Quando a gente saiu do Brasil, a gente tinha só uma moto, que meu esposo vendeu para comprar nossas passagens de avião até o México. E dali para frente a gente já tinha feito uma dívida de cartão de crédito, dinheiro emprestado, para pagar a nossa travessia. Que até então não seria assim, a gente não sabia. Eu sei que o meu esposo tem um condicionamento físico melhor que o meu, ele é bom para correr naquela época, então ele tinha servido o exército, ele ficou no exército por 1 ano. Então ele tem uma resistência física maior e até ele perdia um pouco as forças, e eu ia e falava, vamos, corre, puxava ele, e orando o tempo todo, escutando o chocalho daquelas cobras balançando, aqueles cachorros dos fazendeiros ali do Texas, do Arizona, latindo, pertinho da gente, querendo pegar a gente, porque o cachorro sente o faro, e a gente escondia no meio de valas, deitava no chão, porque passavam os helicópteros da polícia, da imigração o tempo todo, com a luz, né, vigiando como que era, e eles mandavam, escondia a gente dentro de valas, debaixo de árvores, e essas árvores eram árvores de espinho, as árvores do deserto são de espinho, e não tem folhas, eu não sei como que a gente escondia ali, gente. Sei que foi a noite toda. Quando nós chegamos no território americano, o coiote falou com a gente assim, esconde debaixo dessas árvores aqui, algumas arvorezinhas que tinham, e fica quietinho que agora a gente passa com o carro para pegar vocês. E aquilo a gente escondeu debaixo daquelas árvores. Quando foi amanhecendo, nós olhamos para cima, não tinha uma folha, não tinha como estar escondida ali debaixo. Só tinha espinhos e árvores secas. Gente, como a gente tinha corrido o deserto a noite inteira, minha roupa molhou, a roupa de todo mundo, que encharcou de suor. E o deserto, como vocês sabem, à noite ele faz muito frio e de dia ele é muito quente. Então ali quando estava amanhecendo, eram umas 4 e pouco da manhã, já estava clareando, eu acordei com os dentes todos moles, porque enquanto eu dormi, porque quando a gente deitou, todo mundo dormiu, desmaiou, porque nós tínhamos corrido uma noite inteira. Meus dentes estavam moles, porque enquanto eu dormia, com o frio do corpo, o suor, eu bati tanto queixo que os meus dentes amoleceram todos, minhas unhas estavam roxas de frio. E a gente acordou e logo já veio um helicóptero da polícia que nos encontrou lá naquele chão e foi descendo aquele helicóptero e levantando aquela areia do deserto, aquela terra. E eu lembro de olhar nos olhos do meu esposo, né, porque ele era a minha confiança, meu porto seguro. Eu muito nova. Eu olhava para ele, ele olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas, chorando e falava assim: acabou tudo, a gente sabia que a gente estava preso, e logo foi chegando carros de polícia também. E a gente achava que não ia ter mais vida depois dali, que ali tinha acabado tudo, foi um desespero. Eu comecei a chorar compulsivamente, não parava, abracei ele. Rapidamente a polícia chegou e nos prendeu. Eu lembro que tinha uns galão de
de água no camburão da polícia, e aquelas águas estavam podres, já velhas, de outras pessoas que eles já tinham pego ali. Mas a sede era tanta que a gente não importava que a água estava estragada, a gente tomou aquela água assim mesmo. E eles nos levaram ali, ficamos no Texas, no Arizona. Tucson, acredito. E celas separadas, fiquei numa cela de mulheres, tinha 18 anos. Uma cela que era assim para umas 5 pessoas, tinha umas 30, 40 mulheres lá dentro. Um vaso sanitário ali, se você quisesse usar. Uma luz acesa o tempo todo, uma cobertinha de alumínio. E ali eu chorava tanto, mas tanto. Eles davam uma comida ruim pra gente comer, assim, 2 vezes no dia. Eu não conseguia comer, como que eu ia comer com os dentes moles e a emoção muito abalada? Eu entrei em um estado de surto. E eu fiquei ali alguns dias, uns 5 dias. Eu lembro o dia que já estava quase um dia de me sair, eu não sabia, eu chorei tanto aquele dia, tanto, tanto, tanto. E eu falei, Deus, eu não tenho força para ficar nem um dia aqui mais, me perdoa o meu pecado, me perdoa porque eu entrei numa fria dessa, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas pelas minhas emoções e a força que eu estou sentindo indo embora de mim, me ajuda, me tira daqui. Tem misericórdia, perdoa meu pecado, Senhor. Naquela hora eu senti a presença de um anjo do Senhor quando chegou e ficou do meu lado ali naquela prisão. Gente, passou ali uns minutos, a agente da polícia me chamou e me disse assim, olha, você não vai ficar aqui, você vai para onde? Eu falei que estava vindo para Massachusetts e o endereço, tinha um endereço de uma pessoa que ia ficar responsável por mim e ela falou, você vai sair, você e aquelas outras 2, que eram mais 2 brasileiras que estavam comigo e as outras vão ficar. Que eram pessoas ali de muitas nacionalidades, brasileiras, mexicanas, gente de todo tipo. E aí eu entrei e falei aquilo para elas, elas me olharam com tanto ódio e quase me lincharam dentro da prisão, porque ficaram com raiva, porque que eu ia ser solta e elas não. E naquele momento, uns dias antes, eu quero dizer, eu lembro deles chamando o nome do meu esposo e de outros homens, porque eles iam levar ele para outra prisão, e aquilo eu chorava tanto, quando eles chamaram o nome do meu esposo, escutei as algemas, eles algemando eles, que eles algemam as mãos e os pés, levaram ele para outro lugar, e eu chorava e batia na porta, e perguntava para onde eles estavam levando meu esposo, e eles só falavam que era para me calar a boca, que eles iam levar ele para outro lugar, que eu não ia ver ele tão cedo. E aquilo, né, meu mundo acabou. Mas passados esses dias aí, eles me tiraram, me soltaram, eu e mais essas 2 mulheres, me soltaram numa rodoviária, meia-noite, eram umas 11h30 da noite. E eu desesperada, eu tinha uma mochila nas costas, com uma nota de $100 que meu esposo tinha colocado na mochila para mim, e uma calcinha dentro dessa mochila. Quando eles me soltaram nessa rodoviária nos Estados Unidos, eu não sabia falar nada, né, de inglês. Eu não sabia para onde ir. Eu lembro que eu tinha memorizado o telefone do meu cunhado, o Divaldo. E o meu esposo falou assim, qualquer emergência você liga para ele, memoriza o celular dele, o número, porque você não pode ter o telefone dele escrito em nenhum lugar. Eu lembro que eu memorizei, eu peguei esse dinheiro da minha mochila, comprei um cartão naquela época, liguei para ele, falei, Divaldo, eu estou aqui numa rodoviária, eu não sei para onde ir, o que eu faço? Ele olhou para mim, ele pelo telefone, falou, cadê o Max? Falei, não sei, eu estava em estado de choque, eu não sabia dizer que ele estava preso. Eu só falava que eu não sabia cadê ele, porque ele tinha sido transferido para outra prisão e eu não sabia onde ele estava. Aquele dia, ele falou comigo assim, olha ao seu redor aí, deve ter uns taxistas. Tinha um monte de taxistas. Aí eu olhei para o lado, tinha um monte de taxista mexicano. Todos vestidos assim a caráter mesmo no México. Chapéuzão, cinto de fivelona, pulseira, brinco, dente de ouro. Mexicano mesmo assim, nativo. E eu fui nele e falou, chama um para mim. Eu fui lá e chamei um dos motoristas. E aí ele falou, põe ele na linha. Nisso o meu cunhado conversou com ele e falou assim, essa menina tá aí, ela é minha cunhada. Eu tô comprando uma passagem aqui para ela agora pelo online. Você pode levar ela no aeroporto para mim, eu vou pagar você para ela pegar esse voo? Ele falou, não,
claro. Ele, olha, eu vou ficar com você, me dá o número do seu celular. Tinha um celularzão naquela época, gente, 22 anos, quase 23 anos atrás, aquele que abria assim. Eu vou ficar com vocês na linha o tempo todo, por favor, leva ela, eu posso confiar em você? E ele falou, pode. Naquela hora ele me levou para o aeroporto. Quando nós chegamos no aeroporto, era uma cidade pequena ali, o aeroporto já estava fechado. E aí ele na linha, né, comigo e com o taxista, ele falou assim, olha, então já que o aeroporto está fechado, eu estou entrando aqui online agora, eu vou fazer uma reserva num hotel para ela e vou remarcar a passagem dela para amanhã, de manhã, o primeiro voo que tiver. Você leva ela nesse hotel para mim? E ele disse, levo. E aí nisso meu cunhado fez uma reserva para mim no hotel, me levou para esse hotel, o taxista me levou para esse hotel, me levou lá dentro, porque eu não sabia nem entrar dentro do hotel, não sabia falar nada. Me levou dentro do meu quarto. Quando o taxista entrou, ele desligou o celular do taxista, ligou no telefone que tinha no hotel, no quarto. Pediu ele para se retirar do quarto, mandou eu trancar a porta. Pediu que ele voltasse no outro dia, 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. E ele falou, não, eu volto sim. Naquela noite, gente, eu fechei aquela porta. Meu cunhado falou, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô com fome, tem muitos dias que eu não como. E o que você quer? Eu quero uma pizza, eu falei. 18 anos, né? Você só quer comer pizza, sanduíche, chicken nuggets? Não tinha mais pizzaria aberta naquele horário. Eu lembro que o pessoal do hotel me trouxe uma banana, eu comi. E eu tava preta de sujeira, porque eu tinha corrido o deserto do México. As minhas mãos, as minhas unhas cheias de terra. Preta, eu tava preta de sujeira. Você já viu uma pessoa em situação de rua que ela fica muitos dias sem tomar banho? Então, não tinha tanto tempo assim para mim ficar preta, mas como eu tinha corrido na terra e tinha ficado naquela prisão sem tomar um banho, sem usar o banheiro, sem escovar meus dentes. Gente, naquela época, hoje meu cabelo tá tratado, ele é mais comportadinho. Mas naquela época era um cabelo bem assim, frisado, assim, da raiz, pintado. E o cabelo tava tudo assim, tinha até galho de pau pendurado no meu cabelo, daquelas plantas, terra, minha roupa. Eu lembro que meu terninho rosa, que eu tinha tirado aquela roupa preta na prisão, e dos policiais ficaram brincando quando eu tirei a roupa preta, porque por baixo eu tava com o terninho rosa, lembra que eu falei? E aí eles falavam assim, olha a flor do deserto, tem uma flor, achamos uma flor no deserto, e eles riam. E eu só chorava, tudo que eles falavam para mim era motivo de choro. E quando eu tava nesse hotel, eu falei, vou tomar um banho. E quando você tá no hotel, vocês já viram, né? Tem aquele sabonetinho pequenininho, aquele vidrinho de shampoo minúsculo. E eu preta de terra. Eu fui ligar o chuveiro. Aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Que liga o chuveiro, a água sai embaixo para encher a banheira e você roda um botãozinho que a água sai pelo chuveiro. E eu em estado de choque, não sabia, não conhecia. E eu chorava sem parar. Eu liguei o chuveiro, a água não saía em cima. A água só enchia a banheira e eu consegui tampar a banheira. E aí eu enchi a banheira de água. Quando eu entrei na banheira, gente, o meu cabelo, a água da banheira ficou preta e grudou aquele óleo, né? Eu não sei se você já viu a sujeira do corpo humano, como ela tem um óleo, parece uma graxa. Aquela sujeira agarrou na banheira assim todinha, que eu saía da banheira, lavava a banheira com a mão com aquele sabãozinho, enchia a banheira de novo e chorando. Eu passei a noite inteira tomando banho, entrando na banheira e saindo até a água ficar limpa, porque eu não conseguia ligar o chuveiro em cima. Chorando, eu não vi aquela noite passar. Eu estava em transe. E quando chegou de manhã, chegou o mexicano cedinho para me buscar, como ele prometeu, vestir a mesma roupa. Eu tinha lavado o cabelo, que o cabelo ficou pior ainda, porque ficou com aquele sabãozinho do hotel, sem nem um creme, sem um pente para pentear. O cabelo assim, a boca toda arrancada da pele por causa da travessia. Uma tristeza. E ele chegou de manhã, me levou para o aeroporto. Eu lembro que eu entrei dentro do avião com tanta vergonha da feiura que eu estava, machucada, com a boca sem a pele, assim, bem toda... Sabe quando tá frio que arranca a pele? E o cabelo todo desgandaiado. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto aqui, era à noite, porque do Arizona até aqui onde eu moro, em Massachusetts, eu viajei o dia inteirinho. Quando eu cheguei aqui, gente, no aeroporto, meu cunhado já estava me esperando ali há muito tempo, ele demorou para chegar, eu não sei exatamente o que aconteceu.
Sei que todo mundo desceu do avião e foi embora. Eu fiquei lá, falei, gente, esqueceram de mim, né? 2002, 2003, mais uma vez. Eu sei que eu sentei, abaixei a cabeça, assim, fiquei ali orando, pedindo a Deus socorro, um frio. E eu apenas com um paletó de terno, muito frio. Meu cunhado passava para lá, passava para cá e ele não me reconhecia. Eu estava irreconhecível naquela situação que eu estava, porque ele já me conhecia, era acostumado a me ver no Brasil. Não me reconheceu. Meu outro cunhado, muito engraçado, que me reconheceu. Falou, ô, Divaldo, vem aqui, olha aqui que eu acho que é essa mulher aqui. Não parece muito com as do vídeo e da foto, mas acho que é ela. Me pegaram, me vestiram blusa de frio e eu vim. E a próximo capítulo eu vou contar no próximo vídeo, senão o vídeo fica longo demais, esse vídeo já ficou. E eu tenho muita história para contar para você. Deixa o seu like aqui, inscreve no meu canal para mim continuar contando as minhas histórias para você, porque esse é só o começo da história. E ativa o sininho aí para você receber meu próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica aqui pro próximo capítulo. Tchau!